Xamanismo é uma seita religiosa? Xamanismo é um bando de hippie andando pela rua tocando flauta? Ou xamanismo é um monte de gente pelada mergulhando na cachoeira? Essa é uma das perguntas que eu mais venho escutando nos últimos anos. O que é xamanismo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Afinal, o que é xamanismo, né? Então, acho interessante que a gente possa estudar um pouco mais a fundo e entender de fato o que é esse fenômeno, para que a gente não deixe essas deturpações que vieram acontecendo no nosso ocidente acabar destruindo uma sabedoria que ela é ancestral. Então, o que é xamanismo? Ele é um fenômeno espiritual e filosófico, gente, que data há muito tempo, mais de 40 mil a 50 mil anos atrás, é relatado a prática do xamanismo. Então, diferente do que muitas pessoas imaginam, que eles acham que foi uma prática criada pelos índios, não é isso. O povo indígena é o povo hoje que mais consegue manter essa chama acesa do xamanismo, mas na verdade o xamanismo foi conhecido lá na era do Paleolítico, né, do homem primitivo. Já pode ser visto todas essas crenças sendo praticadas por esses povos no intuito de manter a sobrevivência e de estabelecer um equilíbrio entre corpo, mente e alma. Pasme, corpo, mente e alma, não esquece disso que eu tô falando. E aí a gente tem todas essas ferramentas e essas técnicas, né, que foram utilizadas por esses povos ancestrais no intuito da gente encontrar um caminho da autocura. Então o xamanismo, gente, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria natureza. E por que natureza, né? Porque a gente tem o livro aberto da natureza para nos ensinar o tempo todo como sermos pessoas melhores, como resgatarmos o nosso poder pessoal e como despertarmos o nosso mestre interior. Porque diferente aí de muitas religiões, né, que a gente conhece, que tem doutrinas e tem um livro com regras a serem seguidas ou que tem um avatar, o xamanismo ele é um livro aberto da natureza para a gente estudar e acompanhar os ciclos, as estações, o reino animal, o reino vegetal, o reino animal, mineral. Então, nada mais é do que a gente poder resgatar a nossa força pessoal, resgatar o nosso mestre interior e produzir a nossa própria cura. A gente vê aí nos últimos anos um aumento exponencial das pessoas do mundo urbano reclamando de um vazio existencial, né? Então, eu tenho um trabalho fera, nossa, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho minha família, mas eu tenho uma coisa que eu não consigo preencher, né? Eu tenho um vazio dentro do meu peito e eu não consigo entender por que é isso. Eu chego na minha casa de carro, no ar-condicionado, bem, eu como as coisas que eu gosto, eu viajo para onde eu quero, eu tenho a minha família e ainda assim tem um buraco não preenchido. E esse lugar é exatamente esse distanciamento que a gente criou da espiritualidade, tá? E espiritualidade, mais uma vez, ela não é religião. Espiritualidade é essa conexão com algo que é maior, é conexão com o mundo do invisível. E o xamanismo, ele é o caminho para o invisível. No xamanismo, a gente fala que a gente tem que fechar os olhos para ver, porque aqui a gente acabou sendo vieram muitas cortinas, né? Eu falo que a gente usa uns véus da ilusão, que é dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, as crenças limitantes, os padrões, as formas com que a gente é criado, que nos distanciam da nossa essência, nos distanciam da magia do universo, daquilo que é invisível, né? E aí, por isso, tantos mitos e tantas deturpações do que é o xamanismo, porque aí vai falar que é o povo que gosta de ficar vendo fada, gosta de ficar vendo gnomo, gosta de ficar tomando bebida alucinógena. E, gente, não é isso, é só a gente sair, na verdade, de um mundo ordinário, de um mundo comum, que é esse que a gente vive da matéria e que a gente se distanciou do mundo, que é o mundo extraordinário, que é esse mundo que nos conecta ao divino, que nos conecta à natureza, né? Esse lugar que a gente perdeu de sabemos que somos partes da natureza, né? Que fazemos parte da natureza. Então, o caminho do xamanismo é um lindo caminho de transformação, que com certeza vai fazer você romper crenças que você tem, padrões que você tem, a forma como você enxerga o mundo.
mundo, a sua vida, as pessoas ao seu redor, e de fato é um convite a você se abrir ao desconhecido, porque o xamanismo é um lugar do desconhecido, é esse mundo do invisível que a gente não sabe, que a nossa racionalidade enquanto ser humano, ela infelizmente tenta definir e tenta limitar uma coisa que é ilimitada, uma coisa que não pode ser definida, porque a gente enquanto seres humanos nunca de fato vai conseguir entender o que é essa magia do universo, né? Para vocês terem uma ideia, os grandes xamãs, o poder que eles têm é de transitar entre esses dois mundos, entre o mundo do visível e o mundo do invisível, proporcionando a cura para sua comunidade, né? A cura para o seu povo. Imagina, esses povos, se a gente for pensar lá atrás, os povos ancestrais, eles não tinham essa tecnologia da medicina que a gente tem hoje. Então isso, né, dentro dos estudos de grandes antropólogos, principalmente como Michael Hunter, que eu vou falar dele mais para frente, ele trouxe exatamente essa reflexão que esse xamanismo, ele nasce dessa necessidade de sobrevivência, né? Os povos, eles tinham lá as suas doenças, as suas enfermidades, e eles iam recorrer a quem, gente? Não tinha vacina, não tinha lá a cirurgia com o remédio que faz você dormir, né? Com anestesia, não tinha nada disso. Então eles iam recorrer à nossa grandiosa professora, que é a natureza. Então eles iam recorrer às plantas medicinais, iam fazer os chás, iam fazer, né, os processos de cura através de imposição das mãos, e eles se conectavam com um grande espírito, com esses, né, espíritos auxiliares e guardiões que vinham para ajudar com que esse povo sobrevivesse a todas as dificuldades, né, as doenças que podiam existir. E a gente resgatar essa sabedoria ancestral é a gente se conectar de novo com a natureza, é a gente nada mais, nada menos que observar os ciclos da natureza, observar como os animais vivem, observar por que os pássaros cantam, observar uma cachoeira e perceber a impermanência de todo o nosso universo, né? A gente entender que todos os estados de raiva, de julgamento, de rancor, de mágoa, eles são estados transitórios, porque o estado natural da natureza é de impermanência. Então, o que é isso? Quando o sol tá ali, ele vai passando, de repente vira noite, de repente volta dia de novo, as nuvens estão indo e voltando o tempo inteiro, a cachoeira ou o lago que você se banha hoje não é o mesmo que você vai se banhar amanhã, porque as águas estão o tempo todo correndo. Então, quando a gente se aproxima desse lugar, a gente também percebe a nossa natureza impermanente, porque de fato, né, a gente não é esse corpo que a gente reside, a gente não é a matéria, a gente é um ser espiritual, e esse é o único lugar de permanência, de sermos seres espirituais. E o xamanismo nos aproxima, né? Ele é esse lugar de caminho sagrado que vai fazer a gente ver todas as formas de vida como sagrada. Praticar o xamanismo é o momento que a gente entende essa família universal e que todos estamos conectados. Então a gente passa a reverenciar a vida do reino mineral, a vida do reino vegetal, a vida do reino animal, assim como a vida do reino, né, ser humano, essa espécie ser humano. E a gente entende que tudo afeta, né? Todas as nossas ações, elas afetam todas as espécies. E quando a gente reverencia tudo como sagrado, a gente aprende com tudo que é o tempo todo, né? E a gente passa a entender e a ver a natureza de uma forma diferente, a gente passa a se ver de uma forma diferente, a gente consegue se tornar um observador da nossa experiência na Terra e entender que somos seres espirituais e que estamos vivendo uma experiência material para a gente aprender com tudo aquilo que aparece na nossa frente. E aí o mais louco é quando a gente cai de novo, né, no lugar do controle. Então aqui no xamanismo a gente é convidado a soltar o controle, porque o controle ele é totalmente do ser humano, de querer com que as coisas aconteçam exatamente da forma como ele acha que é melhor, da forma como ele acha que é benéfica a ele. E aí aqui a gente entende que quando a gente solta esse controle, a gente abre espaço para manifestação. Então as coisas simplesmente elas começam a acontecer da forma como elas são, sem com que a gente fique, né, segurando aquelas cordas que a gente teima em não soltar, porque a gente acha que tem que ser assim, ou a gente acha que tem que ser assado. Ou seja, para mim, o caminho do xamanismo é um caminho de uma transformação riquíssima, né, onde a gente sim vai passar por desafios, onde sim a gente vai passar pelos nossos sofrimentos,
sofrimentos, pelas nossas dores, mas é o caminho que nos aproxima da nossa essência, né? Que ajuda a gente a resgatar aquilo que a gente já é, que a gente sempre foi, e a gente só se esqueceu disso. Então, esse é um lugar de um chamado, eu falo, né? Quando a gente sente esse chamado, se você de repente começou a se interessar mais por isso, se você escutou alguém falando, se você passou a ver a florzinha do seu vaso de planta da sua casa de uma forma diferente, é o seu espírito silenciosamente te chamando para esse retorno à casa, né? A esse retorno de quem você sempre é, de quem você foi, de quem você será. E com certeza com isso a gente consegue ter uma vida muito mais leve. E observando a nossa trajetória, tem um poeta que ele fala, poeta Rumi, que ele fala assim: a voz que mata o ego é um ego muito maior. Ou seja, aqui, quando a gente consegue entender que o ego é também um professor e a gente passa a não ser escravo dele, mas sim conseguir olhar quando ele está tentando nos desviar do caminho e fazer diferente, a gente começa então a entender e integrar o que é essa experiência na Terra. Então, se você sente esse chamado dentro de você, um calor, esse reverberar que você não consegue explicar, só simplesmente está acontecendo, se abra para esse fenômeno, que ele é da natureza, que ele é do universo, que ele nos ensina que a gente é só um pedacinho de tudo aquilo que está acontecendo, e aí com certeza a sua forma de ver a sua vida e de se relacionar com as pessoas vai ser transformada e para um lugar de muito mais paz, de muito mais plenitude e despertando o seu poder pessoal, porque ele tá aí dentro de você. É só você despertar para você sair desse lugar de vítima da sua vida, de que você não é capaz de fazer nada, e aí você consegue despertar uma força que às vezes você nem mesmo sabia que ela estava em você, mas ela está. Ela só está dormindo. E o xamanismo, ele tem esse poder de nos acordar, né, de acordar o seu mestre interior, de acordar o seu curandeiro interior e saber que você é responsável pela sua própria cura e pelo seu caminho sagrado. Então, do meu coração para o coração de vocês, que vocês possam adentrar nessa filosofia que hoje é o meu caminho, que hoje faz parte do meu dia a dia e despertar o grande mestre e a grande mestra que habita dentro de vocês. Se você quiser ficar sabendo um pouco mais sobre esse universo xamânico, né, que é um universo de infinitas possibilidades, se inscreve aqui no meu canal, continua me acompanhando nessa aventura e a gente vai estudando e se aprofundando um pouquinho mais nessa filosofia.